Fala concurseiro, fala concurseira, professor Jefferson na área. É o seguinte, vou trazer para vocês uma ferramenta matemática muito importante que eu vejo muita gente com dificuldade e que cai bastante em prova, principalmente no concurso da ESA. A fórmula é a distância entre dois pontos. Como é que você faz para poder calcular a distância entre dois pontos, tá certo? Então vamos aqui para o quadro. Então como é que você faria para você não ter que ficar decorando fórmula, tá? Bom, se na questão ele já te der os dois pontos, basta você fazer a subtração, uma subtração direta. Se ele não der, não ficar muito claro para você, como é que você vai fazer? Você vai jogar esses pontos no plano cartesiano, da seguinte forma. Então, para quem, só lembrando, né? O plano cartesiano é composto pelo eixo x e o eixo y, né? O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. E como a distância é entre dois pontos, você vai jogar dois pontos no seu plano cartesiano. Pode ser dois pontos qualquer. Você pode fazer esse teste em casa e você vai praticando. Aqui no meu caso, eu vou jogar um ponto genérico. Então, eu vou chamar ele de uma letra. Tá? Então, eu vou escolher aqui um ponto. x1, vírgula, y1. Tá? Esse aqui vai ser meu P1. E eu vou escolher um ponto 2, que vai ser quem? Um x2, vírgula, y2. Então, eu escolhi esses dois pontos. Depois a gente pode substituir essas letras aqui por um número, tá? Porque tem gente que quando a gente usa a letra para poder explicar algum assunto, a galera acha muito difícil, e não é. Se você entender a ideia que está por trás daquilo ali, fica muito mais fácil de você armazenar esse conteúdo na sua cabeça. Então vamos lá. Então eu vou jogar aqui o ponto x1, né? Vamos dizer que o ponto x1 esteja aqui, né? E aqui em cima eu coloco o y1. Então eu vou ligar aqui, né, os pontinhos e vou localizar aqui o meu ponto P1, tá? E vou pegar o P2, que é x2 e y2. Então vamos dizer que o meu x2 esteja aqui, né? E meu y2 mais aqui em cima. Então tá. Então aqui está o meu P2, né? Botei o meu P2 aqui. E aí eu quero saber exatamente, tá? Calcular essa distância aqui, ó, entre P1 e P2. Como é que eu vou fazer isso, tá? Se eu ligar uma lanterna aqui em cima, pessoal. Vou imaginar aqui que eu liguei uma lanterna, né? E jogar uma luz aqui em cima dessa reta, né? Ela vai projetar uma sombra exatamente aqui, concorda? Bom, se não concordar, imagina que tem uma sombra aqui, né? E da mesma forma, se eu ligar a lanterna aqui agora, desse lado, emitir uma luz, e essa luz bater nesse segmento de reta, vai projetar uma sombra aqui, concorda? Então aqui eu posso deduzir o seguinte, tá? Que essa reta projetada, né, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, ela me traz aqui uma relação onde eu posso aplicar as propriedades do triângulo retângulo, tá? Então aqui eu tenho ao centro um triângulo retângulo. E como o triângulo retângulo existente, o que eu posso fazer? Aplicar as propriedades trigonométricas. Entretanto, o que eu posso observar aqui também? Que se eu quiser saber essa distância aqui, o que eu posso ver? Em P2, qual que é essa distância em relação a x? Vai ser o x2 menos o x1, né? Então a distância em x vai ser o quê? Então vou botar aqui, em x eu vou ter o quê? x2 menos o x1. E aqui eu vou ter o quê? y2 menos y1. Então, em y, eu vou ter o ponto final, que é o y2, menos o y1. Tá certo? Então, aqui eu já tenho esse pedaço, que é quem? x2 menos x1. E aqui eu também já encontrei outro pedaço, que é y2 menos y1. Bom, eu já tenho esse. Agora eu quero saber a distância entre dois pontos. O que a gente aprende lá no triângulo retângulo? A primeira coisa que a gente aprende quando estuda o triângulo retângulo, Pitágoras. Então, se eu tenho um lado A, um lado B, um lado C, o que Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Bom, óbvio que isso que você já sabe. Então, é só para te lembrar, e é exatamente isso que eu vou aplicar aqui na dedução da minha fórmula, que vai ficar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. E a gente
Está começando agora, até pegar a prática do negócio, mas vamos lá. Então vai ficar como aqui? A distância de P1 até P2 vai ser exatamente igual aqui, né? Isso aqui é ao quadrado. Porque essa distância de P1 a P2 é exatamente a minha hipotenusa. Então a minha hipotenusa ao quadrado, da mesma forma como está aqui em Pitágoras, é exatamente igual a quem? A soma dos meus catetos ao quadrado. E vai ficar o que aqui? Vai ficar x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado. Tá certo? E aqui esse 2 eu vou passar para o outro lado como raiz quadrada, né? É uma outra propriedade que depois a gente pode falar um pouco mais à frente. Então, a distância de P1 a P2 vai ficar exatamente igual aqui a raiz quadrada, tá? Esse 2 passa para o outro lado em forma de raiz e repete tudo que estava aqui, que é o x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado. E aqui a gente começa, já chegou na nossa fórmula que a gente queria, né? Que é aplicar uma fórmula geral para calcular sempre a distância entre dois pontos quaisquer, tá? Bom, se você não lembrar da fórmula, você lembra dessa ideia que está por trás da fórmula, que você vai conseguir chegar aqui e certamente você vai acertar a sua questão. Tá certo, pessoal? Bons estudos e forte abraço.